Olá, tudo bem? Meu nome é Heloísa Silveira Capellosi, eu sou aluna do 5º ano de graduação da Faculdade de Odontologia de Araçatuba e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Efeito da deposição de filme por plasma nas propriedades ópticas de cerâmicas com matriz resinosa. Bom, as cerâmicas com matriz resinosa elas foram desenvolvidas com o objetivo de combinar as propriedades benéficas das cerâmicas tradicionais com as propriedades benéficas dos polímeros. Apesar delas apresentarem uma melhor usinabilidade no processamento pelo sistema CAD/CAM, a fresagem propriamente dita acaba causando ranhuras nas superfícies desses materiais, o que gera uma superfície mais áspera e rugosa. Essa rugosidade aumenta as chances de pigmentação, enquanto que a aspereza aumenta o acúmulo de biofilme e adesão bacteriana, o que leva ao maior risco de doenças periodontais e cáries secundárias. Além disso, quando essas peças elas são instaladas, elas ficam sujeitas às condições do meio bucal, sendo elas umidade, variações de temperatura, forças mastigatórias, hábitos parafuncionais, dietas, entre outros, o que acaba degradando ainda mais as suas propriedades. Esses fatores em conjunto acabam alterando as cores das peças com o passar dos anos, e isso leva a uma insatisfação do paciente. Sendo assim, um polimento adequado pós-frisagem, ele é obrigatório e essencial para evitar ou pelo menos minimizar essas alterações de cor. Bom, devido a isso, muito tem se estudado sobre quais são as técnicas e quais materiais nós devemos utilizar para fazer o acabamento e polimento das cerâmicas com matriz resinosa, uma vez que o glaseamento, uma técnica muito consolidada na odontologia, não pode ser utilizado. Um dos materiais que nós podemos utilizar para o polimento de superfícies são os selantes de superfície e os polidores mecânicos, que preservam e melhoram as propriedades mecânicas e estéticas dos materiais restauradores. Além disso, muito tem se falado recentemente sobre a deposição de filmes por vapor químico melhorado por plasma, ou PCVD, já que ele tem sido proposto para melhorar a durabilidade das cerâmicas híbridas, uma vez que produzem filmes finos com diversos graus de hidrofilicidade, além de selar microdefeitos e microfissuras, promovendo assim uma maior estabilidade óptica e mecânica. Bom, considerando que a longevidade clínica desses materiais está diretamente relacionada com a preservação das suas propriedades, torna-se fundamental estudar os diferentes tipos de tratamento de superfície. Sendo assim, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar as características ópticas de 3 tipos de cerâmicas com matriz resinosa, após o protocolo de polimento associado ou não à deposição de filmes por PCVD, após a ciclagem térmica associada com a imersão em soluções ácidas corantes. Bom, como metodologia, nós utilizamos então 3 tipos de cerâmicas. São elas a resina nanocerâmica, a cerâmica infiltrada por polímero e a zircônia e sílica em uma matriz interpenetrante de resina. Esses materiais eles foram fresados em blocos de 5 por 5 por 1,5 milímetros, os quais foram divididos em 4 grupos que são referentes aos tipos de tratamento de superfície que cada um deles recebeu. Esses 4 grupos são polimento mecânico, selante, polimento mecânico mais PCVD e o selante mais o PCVD. Lembrando que os plasmas de deposição foram preparados a partir de misturas de 85% de vapor de hexametildissiloxano e 15% de argônio. Após o tratamento de superfície, eles foram imersos 24 horas em água destilada, o que marca o tempo zero. Depois disso, passaram pelo processo de envelhecimento, o que mimetiza 3 anos de uso clínico. O envelhecimento é composto pela ciclagem térmica e pela imersão de 36 dias. Para a imersão, eles foram subdivididos em novos 3 grupos referentes aos tipos de solução corantes que foram imersos. São elas: água destilada, chá preto e vinho tinto. Bom, as variáveis respostas foram obtidas por espectrofotometria de reflexão ultravioleta visível e foram avaliadas as alterações de cor, luminosidade, croma e matiz. Os dados eles foram analisados por ANOVA de 3 fatores e Bonferroni. Bom, quando a gente analisa os resultados de forma geral, nós podemos avaliar que em todos os gráficos, o vinho tinto foi a solução que apresentou o maior potencial corante. Nos gráficos referentes à diferença de luminosidade e croma, que são os gráficos da esquerda, nós podemos observar que os espécies tratados com selante e o selante com PCVD, vemos que a aplicação do plasma resultou em uma redução em todas as cerâmicas para a imersão em vinho tinto. Quando nós observamos os gráficos referentes à diferença de luminosidade, que é o gráfico da direita superior, nós observamos que a aplicação do PCVD reduziu os valores após a imersão em vinho tinto para ambos os tratamentos de superfície, sendo eles polimento mecânico ou selante em todas as cerâmicas.
No último gráfico, que seria o direita inferior, que é referente à diferença de alteração de cor, nós vemos que todos os grupos submetidos ao chá preto e ao vinho tinto, né, que eram as soluções potencialmente corantes, eles ficaram acima do limite de aceitabilidade clínica, ou seja, acima de 1,8. Além disso, a aplicação do plasma, né, então o PCVD, resultou em uma menor alteração de cor em comparação com os grupos sem o plasma em todas as cerâmicas que foram imersas em vinho tinto. Bom, analisando esses resultados, nós podemos ver dois principais pontos. O primeiro seria que o maior potencial corante foi obtido pelo vinho tinto. Isso porque o vinho tinto tem o álcool na sua composição, e o álcool tem a capacidade de degradação da matriz resinosa, o que favorece a adsorção e absorção das superfícies corantes. Além disso, o vinho por si só, ele tem a presença de pigmentos intensos, como vermelho, azul e púrpura, que vão facilitar então a penetração na matriz resinosa. O segundo ponto seria referente à aplicação do plasma, né, então do PCVD, que resultou em uma menor alteração de cor. Isso porque ele tem um efeito protetor, já que atua reduzindo as forças eletrostáticas. E isso, por consequência, faz uma menor adesão de pigmentos e, consequentemente, um menor risco de alteração de cor. Quando ele está associado ao selante, isso melhora ainda mais, uma vez que vai ter o selamento dos poros e das microfissuras, o que vai impedir a entrada de água na superfície cerâmica. Como não entra água, também não entra soluções corantes, então vai diminuir o potencial corante dessas soluções. Bom, como conclusão, nós temos que a aplicação do PCVD contribuiu para reduzir as alterações de cor nas cerâmicas com matriz resinosa, especialmente quando combinadas com o selante após a imersão em vinho tinto. Essas são algumas das referências que nós utilizamos para a confecção do trabalho e eu agradeço a atenção de todos.